Graça e paz, meus irmãos. Em nossa devocional de Esperança e Vida de hoje, nós vamos meditar na breve história de um ilustre desconhecido, que se encontra no livro de 1 Crônicas, em seu capítulo 4, e nós vamos ler os versículos 9 e 10 apenas. Diz assim: Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Querido, se você já leu este livro, deve ter percebido que, em um primeiro instante, o cronista se dedica a falar sobre a história genealógica do povo de Deus. E depois disso, então, ele destaca a vida, bem como o reinado do rei Davi. Mas como eu dizia aqui, em 1 Crônicas, nós temos uma sequência genealógica bem longa, que ocupa 9 dos seus primeiros capítulos. E então, aqui no capítulo 4, quase que no meio dessa longa lista de descendentes, o cronista faz uma breve pausa e escreve sobre o ilustre desconhecido Jabez. O fato é que nós não vamos encontrar mais nada ao seu respeito nos relatos bíblicos. Estes 2 versículos são tudo o que temos registrado da história de vida deste homem. O texto aqui começa dizendo que Jabez foi o mais ilustre dos seus irmãos. Mas por que Jabez era o mais célebre? O que havia de tão importante ou de especial na sua vida que o distinguia, que o destacava dentre os seus irmãos? Bom, eu não acredito que o nome dele o fizera ilustre. Afinal de contas, ele era chamado aflição, angústia, dor. Este é o significado do nome Jabez. E, queridos, ninguém se destaca positivamente ou consegue respeito por provocar dor e aflição no outro, não é verdade? Mas algo aconteceu na vida deste homem que o fez ser respeitado, que o fez, então, merecer até mesmo o destaque aqui dentro dessa ordem genealógica. Bom, nós entendemos, conforme lemos, que Jabez era um homem de oração, porque ele invocou o nome do Senhor, ou seja, ele orou a Deus. Será que foi isso, então, que fez dele o mais ilustre da sua família? Bom, nós vimos que ele orou dizendo: tomara que me abençoes. E se você prestar bem atenção, meu irmão, essa bênção que Jabez buscou do Senhor incluiu 3 áreas ou 3 aspectos da sua vida. Por assim dizer, nós podemos ver que ele pediu por bênção material, porque ele orou dizendo: alargue minhas fronteiras. Ele também orou por bênção espiritual, dizendo: seja comigo a tua mão. Ele clamou pela presença de Deus e também pediu que Deus o preservasse do mal. E ele também pediu por bênção física, dizendo que não me sobrevenha a aflição ou dor, dependendo aí da tradução que você tiver em mãos. Uma oração que, meus irmãos, é bem simples e pontual, não é mesmo? E eu aprendo com ela que nós podemos e devemos orar a Deus, buscando provisão para todas as áreas da nossa vida. Eu ainda aprendo que não existe uma fórmula mágica na oração, que não existem palavras-chave ou entonação de voz que movam mais ou menos a mão de Deus em nosso favor. Até mesmo porque, conforme a palavra do Senhor, nós sabemos que Deus conhece e olha para o nosso coração, o coração do homem. Portanto, eu não acredito, queridos, que foi a oração de Jabez que o tornou ilustre. Né? Não foram as suas palavras oradas a Deus que o tornaram, então, este homem ilustre. Mas eu quero fazer um parênteses aqui, reconhecendo que, assim como ele orou
se eu e você oramos a Deus pedindo por coisas materiais, espirituais e físicas, como saúde, por exemplo, nós estamos declarando a nossa total incapacidade diante das nossas necessidades. E de uma forma humilde, nós estamos como que dizendo para o Senhor: nós precisamos de Ti, precisamos do Teu favor, da Tua provisão em nossa vida, e até reconhecendo, sem Ti nós não podemos fazer coisa alguma, nós dependemos de Ti. Isso é o que nós declaramos quando nós temos uma vida diária de oração, buscando todas as coisas no Senhor. Mas voltando ao nosso ilustre desconhecido, eu não diria que foi a oração que o tornou respeitado. Para mim, meus irmãos, a resposta à nossa pergunta inicial, ela está no final do versículo 10, que diz: "E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido." Queridos, foi Deus quem mudou a história de vida de Jabez. Aquele que antes, muito provavelmente, fora rejeitado pela dor que causara em sua mãe, agora era o mais respeitado de sua família, porque Deus, e somente Deus, agiu em seu favor e o transformou. Meus irmãos, este é o mesmo Deus hoje. Por isso, eu quero te dizer que não importa qual seja a dor, a aflição, a angústia ou a marca ruim que o pecado tenha feito em sua vida. Confesse ao Senhor, declare hoje a sua total dependência de Deus, busque nele uma transformação genuína para todas as áreas da sua vida, material, física e espiritual, pois só Ele, só o Senhor pode mudar a sua história, assim como mudou a história de Jabez, assim como tem mudado a minha. A minha oração, querido, é para que eu e você possamos diminuir cada vez mais, para que o Senhor cresça em nós e que, pela sua generosa graça, nós sejamos homens e mulheres desconhecidos por nossas obras, mas certos de que em Cristo Jesus somos feitos ilustres filhos de Deus, para então manifestar a sua presença gloriosa a todos os outros homens. Que você e a sua família tenham um lindo dia andando com Cristo e dependendo dele em oração.